Hebreus capítulo... As crianças pequenininhas podem sair ali com a Laura e a outra. A Laura, não a Sarmanho, a outra, a tia. E a Ângela, tá bom? As crianças pequenininhas. Isso. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, todavia, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra toda essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, portanto, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua palavra, nos ajuda agora a pensarmos e a sermos educados, instruídos em direção ao teu altar e à maturidade em Cristo Jesus. Abençoa-nos, amolece o nosso coração e fala com cada um de nós, desafiando-nos e iluminando-nos. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como exercer a vocação celestial? A continuação. Parece nome de filme, né? Nem Spielberg não faz um trem desse aqui, hein? Como exercer a vocação celestial? Na verdade, a primeira forma, já que Jesus Cristo é o pioneiro, o arquê, aquele que vai à frente, como nós já vimos isso, vai à frente por várias razões, porque ele entrou lá no Santo dos Santos e deu de cara com os anjos, um olhando para a cara do outro dos anjos, olhando para o tabernáculo e as tábuas da lei lá dentro, quero ver quem que entra lá, né? Aí só Jesus mesmo. Por isso ele era o arqueu, o primeiro, né? Aquele que entrou e que ninguém podia entrar, porque senão ia ter que se dar mal com os anjos. Porque para entrar lá tinha que ter obediência perfeita. Como ninguém tinha, esse era o problema. Então Jesus Cristo foi o pioneiro e, nesse sentido, na sua identificação, ele demonstra no capítulo 3 como a gente pode fazer isso. E a primeira maneira é identificando que existe uma chamada celestial, como nós vimos isso, no verso
Primeiro diz, participais da vocação celestial. Eu expliquei para vocês que vocação pode literalmente ser traduzido por chamada, ok? Então, Deus tem uma chamada celestial. Todo mundo que faz parte do corpo de Cristo, como recebidos aqui, são pessoas que Deus, que é o primeiro, que morreu e ressuscitou, está juntando para si um povo do qual ele chama de os eleitos. Juntando, tem vários nomes, né, que ele dá para o povo de Deus, como nação santa, como edifício, lavoura e assim por diante, chamando atenção para determinadas peculiaridades. Mas todos nós fomos chamados. Então, a razão de nós estarmos aqui é porque nós estamos atendendo a uma chamada celestial. Não é por causa, obrigatoriamente, das pessoas. É óbvio, como nós vimos hoje de manhã, aqueles que estiverem e aqueles que estiveram há uns dias atrás aqui, que é a palavra do Pai pela palavra dos pais, é a sabedoria do Pai pela sabedoria dos pais, ou a palavra do pai, do pastor, pela palavra do pastor. Por quê? Porque Deus chama a cada um de nós por intermédio de seres humanos, de pessoas. Não vem, como veio em Jesus Cristo, uma voz do céu em que a pomba fica voando sobre Jesus Cristo, demonstrando que é o Espírito Santo de Deus, e aí vem uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Você não teve nenhuma pomba descendo sobre a sua casa e a voz do céu diz: Geraldo, vá na igreja ouvir alguém, porque alguém vai falar. Não tem, sou eu que tenho que vir, então você vai ouvir você mesmo. Não dá, não tem ninguém fazendo isso. Porque Deus fala pela sua palavra e a sua palavra ele fala através de pessoas. Então, esta chamada celestial que a gente aceita à medida que a gente ouve a palavra de Deus por pessoas, ou a gente rejeita à medida que a gente rejeita a palavra de Deus vinda por outras pessoas. Então, existe uma chamada celestial. Os detalhes, eu disse isso para vocês, nem vou gastar meu tempo aqui. Se quiser, é só assistir lá semana passada que os detalhes estão lá, porque senão eu não continuo. Mas vimos também que, além de entendermos que nós somos chamados do céu, e é por esta razão que nós devemos vir à igreja, porque celestialmente fomos chamados por Deus, é isso que deve ser a base e a fundamentação da nossa vida em comunidade. É isso que deve ser o fundamento onde todo o substrato do edifício da fé, o qual Deus tem construído na nossa vida, que deve ser construído na vida de cada um de nós. É isso que deve fazer com que eu conviva com os meus irmãos. Não é por causa dele nem por causa de mim, é por causa do céu que tem sido chamado. Cada um de nós, para nós participarmos de uma vocação, de uma chamada celestial. Segundo, nós vimos que devemos fixar a mente, considerar atentamente. Eu usei aqui o texto majoritário, que é um outro grupo de textos do grego para o Novo Testamento, onde ele diz literalmente: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem a mente em Jesus Cristo. Eu desenvolvi essa ideia, do qual parece que tem gente que está abilolado, a pessoa está totalmente distraída, que um monte de circunstâncias distrai, mas na vida, quando nós temos que fazer as nossas coisas, nós conseguimos tranquilamente. Você pode ter o que for, dar o nome que você quiser para qualquer tipo de distração, você vai encontrar atividades na sua vida que exigem obrigatoriamente a sua atenção e que elas conseguem a sua atenção. Então, por que justamente quando Deus nos chama, a gente diz: nossa, eu tenho isso, eu estou distraído, eu tenho um problema genético, é a minha cabeça, mas na vida inteira tem um monte de listas das quais nós conseguimos elencar, demonstrando que nós conseguimos sim prestar atenção em um monte de coisas das quais são do nosso interesse pessoal. Às vezes a gente não fixa a mente em Jesus Cristo, porque talvez não seja o nosso exatamente interesse pessoal em Jesus Cristo. Aí qualquer coisa, um mosquito chama a nossa atenção. A gente viu os detalhes disso, observar os lírios, observar os campos, os pardais, onde Deus demonstra a importância que existe na minha vida, na sua vida, de termos foco naquilo que nós estamos fazendo na vida espiritual. A gente tem na vida um monte de coisas, na vida espiritual,
obviamente não é diferente. E vimos também que nós devemos, como ele vai dizer lá na frente, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É exatamente o mesmo termo onde poderia ser traduzido: fixem também a mente uns nos outros. Não é fixar para ter fofoca, não é para ficar interessado na vida alheia, para ficar falando da vida dos outros. Não. É para cumprirmos essa promessa que nós acabamos de fazer. Porque nós vimos a igreja respondendo a um chamado celestial, mas nós também vimos na igreja para cuidarmos de nossos irmãos, porque eles também têm uma chamada celestial como nós somos uma família. Então eu preciso me preocupar com os meus irmãos. Nós vimos lá no capítulo 2 que 2 termos náuticos usados pelo autor aos Hebreus, demonstrando que na vida ela está aí, mas ela é como um mar revoltoso. A gente pode ir na praia e se aproveitar, mas se nós somos família, a gente sabe que o mesmo mar que vira de férias pode ser o mesmo mar que pode ser um funeral. Então, não é brinquedo, não é para brincar. Não brinque. Então, se a vida ela é um mar revoltoso, vá, mas com toda cautela. E preste atenção que você tem irmãos que você deveria estar olhando para ele. Você e eu. De quem é a responsabilidade de cuidar dos irmãos? Os irmãos. Não é, e nunca foi, exclusivamente com um ex-solipsista, com letras garrafais, exclusivamente da liderança da igreja, nem do pastor. Eu vou demonstrar isso está repetido na Bíblia. A responsabilidade de entrarmos nesse mar revoltoso da vida, a qual Deus abençoadoramente nos colocou, é de prestarmos atenção na nossa vida pessoal e de fixarmos a nossa mente em Jesus Cristo e fixarmos a nossa mente na vida de nossos irmãos. E aí, está tudo bem? Está prestando atenção lá? Cuidado, está vindo a onda, rapaz. Vê lá o que você vai fazer da sua vida. Não é desse jeito que anda. Sai daqui, você tem que esperar um pouquinho lá. Não, você não entra agora, não. Você entra só mais tarde. A maré está levantando, só amanhã agora. E assim a gente vai andando na vida. Prestando atenção na nossa relação com Deus e prestando atenção na relação de nossos irmãos com Deus, porque Deus nos introduziu numa família. Se tem família, tem irmãos. É por isso que não é pai meu, é pai nosso. Parece que é óbvio, mas às vezes os irmãos eu tenho a impressão que se esquecem. Não, eu tenho que ir na igreja para olhar só para Deus, eu não quero olhar para o lado. Isso não é bíblico, irmãos. Eu tenho que ir na igreja assim, olhando para o lado. Eu tenho que ir na igreja assim, olhando para os meus irmãos. A Bíblia nos diz que o mesmo foco que eu tenho para prestar atenção em Jesus Cristo é o mesmo foco que eu tenho para prestar atenção nos meus irmãos nesse mar revoltoso da vida, para ver se do mesmo jeito que eu tenho meu coração fixo em Jesus Cristo, o meu irmão não está andando distraído e vai se dar mal no mar revoltoso da vida. Segunda coisa, então, é fixar a mente em Jesus Cristo e fixar a mente em nossos irmãos. Seguindo a nossa argumentação agora hoje, ele diz, no verso 2, no apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus. Apóstolo é porque ele foi enviado, apóstolo é porque ele não fala de si mesmo, apóstolo é porque ele vem falar de uma outra pessoa, apóstolo é porque a mensagem não é de si mesmo, apóstolo porque ele não veio falar para si mesmo, mas ele veio apontar para o Pai. Ele diz isso em relação aos fariseus, que eles não têm o mesmo Pai, porque se tivesse, eles ouviriam as palavras de Jesus Cristo, porque aquilo que Jesus Cristo fala, ele não fala dele, ele fala de outro. Mas como tem pais diferentes, é por isso que eles estão estranhando a palavra de Jesus Cristo, que diz no Novo Testamento aqui, no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, que nós já estudamos, que Jesus Cristo é esse profeta, é aquele que veio revelar a verdade que estava escondido, é a grande revelação de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus ela é doada, ela não se encontra em nós, ela não está no nosso coração. Nós vimos isso hoje de manhã, que até o abismo e a morte ouvem falar dessa sabedoria, mas diz, ela não anda entre nós não temos a capacidade de contê-la, é só Deus que esquadrinha os ventos, que pesa os ventos, e que tem a habilidade que nós não temos. Ele sim, como diz a palavra de Deus, a revelação da tua palavra traz esclarecimento e entendimento aos nécios, aos petis, aos ingênuos, aqueles que estão iniciando a sua vida cristã e precisam de um maior entendimento para interpretar corretamente o que está acontecendo consigo mesmo e à sua volta. Por isso ela traz este esclarecimento. Então eu tenho que olhar para Jesus Cristo, porque é Ele quem vai dizer o que é a verdade, é Ele quem vai dizer o que é o mundo, é Ele que vai dizer como nós funcionamos, e é Ele quem vai dizer como nós não funcionamos.
Jesus é esse profeta e sumo sacerdote que o capítulo 1 de Hebreus falou, demonstrando o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele está cada vez mais desenvolvendo, porque as pessoas não conheciam exatamente o que era o sacerdócio de Jesus Cristo, era estranho. A gente vai ver isso lá no capítulo 7 depois, quando falar de Jesus Cristo e Melquisedeque. É bonito, é beleza, nós vamos chegar lá. Mas por que eles estranhavam? Porque Jesus Cristo, na verdade, é conhecido como o rei dos judeus, e nós sabemos que no Antigo Testamento não podia o rei exercer o mesmo ofício do sacerdote. Então, como é que Jesus Cristo é rei e sacerdote ao mesmo tempo? É por isso que ele está começando a apontar desde o início da carta o ofício de sacerdócio de Jesus Cristo, porque inicialmente isso era estranho à vida daqueles irmãos. Até em cima da plaquinha lá, quando ele foi crucificado, estava escrito rei dos judeus, não estava escrito sacerdote dos judeus. Olha que interessante. Por quê? Porque eles entendiam que são ofícios distintos, mas o autor aos Hebreus vai explicar que este ofício pode sim ser exercido pela mesma pessoa, já que historicamente nós temos um precedente, por uma razão muito simples, que Jesus Cristo não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, são sacerdócios diferentes. É por isso que Jesus Cristo nunca chegou lá no santuário para oferecer sacrifícios. Por quê? Porque lá ele não podia ir mesmo, o sacrifício dele é de outra ordem, o sacerdócio dele é de outra ordem, de uma ordem muito superior do que aqueles da tribo de Levi. Então, fixe a mente em quem? Naquele que traz a verdade, naquele que revela a verdade e naquele que pode trazer aquilo do qual nós necessitamos, que é o perdão dos nossos pecados. Muito bem, a igreja não tem outra coisa para poder dizer, a não ser justamente isso que Jesus Cristo fez, que lá no capítulo 2, se você olhar, no finalzinho, no verso 14, esse sacerdócio, que na verdade é carne e sangue, mas no grego é sangue e carne, mostrando que nós temos uma relação sanguínea em Jesus Cristo, literalmente ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e é por isso que a palavra de Deus diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Para quê? Para aquilo que está escrito no verso 15, livrar-se, do capítulo 2, a todos do pavor da morte. Pessoas que estavam sujeitas à escravidão. Nós não temos pavor da morte. Não me interessa se é Covid sem vídeo, com vídeo sem vídeo. Não me interessa. Nós vamos morrer um dia, irmãos. Mas não tem problema que a gente vai morrer. Por quê? Porque Jesus Cristo já tirou o pavor da morte. O problema não é morrer, o problema é morrer sem Cristo. Porque aí sim, em vez de você lidar do outro lado da morte com o Cordeiro de Deus, você vai lidar do outro lado da morte com o leão da tribo de Judá. Aí o abacaxi vai ser grande. Então, morrer em Cristo é uma bênção. E viver em Cristo é uma bênção. Viver ou morrer em Cristo é o destino da vida de todos nós. Então olhe para esse sacerdócio que tira o pavor da morte. Crente com medo de morrer é absolutamente contraditório ao exercício da fé. E é por isso que ele diz que nós não mais somos, preste atenção, sujeitos à escravidão. Não somos mais, irmãos. O pecado ainda habita no nosso coração, ele ainda está na nossa vida. Francis Schaeffer fala que Deus aplicou de maneira substancial a morte vicária de Cristo sobre nós. Nós, por conta disso, não somos sujeitos à escravidão do pecado por toda a vida. Portanto, aqueles como eu e você, que eventualmente ainda pecamos, pisamos na bola, que ainda erramos, que erramos o alvo, que não nos santificamos, onde nós encontramos dificuldade para melhorar na nossa vida, isso é só balela do nosso coração. Porque não tem nada que imponha sobre nós um determinado jugo, do qual, o único adjetivo para explicitar esse jugo do qual eventualmente viveríamos, seria a palavra escravidão. Não somos mais escravos de absolutamente ninguém. Nós somos escravos de Jesus Cristo. E Ele finalmente nos libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, obrigatoriamente, só por conta disso, esta igreja precisa a cada dia mais, não tem nada a ver com legalismo ou moralismo, tem a ver com a aplicação da morte de Cristo sobre nós. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos ser melhores pais, precisamos ser melhores maridos, precisamos ser melhor esposa, precisamos ser melhores filhos, precisamos ser melhores crentes, precisamos aprender a relação uns com os outros, a cada dia de maneira mais aperfeiçoada, porque nós não estamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus Cristo nos libertou disso através do ofício de sacerdócio dele.
Então, quando você tem alguém que erra, levanta e cai de novo, e levanta e cai de novo, e levanta e vai, e aquele negócio parece que mais cai do que levanta, você começa a se perguntar se de fato você foi livre da escravidão, porque se foi, não deveria ser essa, por definição, a funcionalidade da nossa vida. A gente deveria ser cada vez mais crente, um pastor cada vez mais crente, uma liderança cada vez mais crente, e as relações, em vez de se desgastarem, se degringolarem, elas deveriam, por causa desse exercício de Cristo sobre nós, elas deveriam cada vez mais se revigorarem na presença do Senhor. Mas para isso, nós precisamos fazer aquilo que é a única palavra que aparece no Novo Testamento, anakaino, que é dizer, renove a sua mente. Você sabe por que aqui tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar com a igreja? Porque não renova a sua mente, irmãos. Camarada fica preso não sei aonde. Porque dezembro de 2014, porque em 2017, em maio, acabou, irmão, 2014, joga fora 2017, esquece o que ficou para trás. Ah, mas não foi você. Graças a Deus que não fui eu, mas eu também tenho as minhas mazelas. Mas aquilo que aconteceu lá para trás, é por isso que a Bíblia repetidamente diz que eu devo me livrar de todo peso, de todo pecado, que não devo mais olhar para trás, eu devo olhar para frente, para o alvo, para Jesus Cristo, para aquele que deve ser, prosseguir cada vez mais adiante, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem gente que se esquece da palavra, mas não se esquece dos erros, não se esquece dos pecados dos irmãos, não se esquece daquilo que os outros fizeram contra ele e fica macetando isso, não sei até quando, irmãos. Isso é estranho. Isso é estranho, porque como crentes que somos livres da escravidão de todo pecado, deveríamos ter como característica sobejante a renovação da mente. Para de ficar com a sua mente fixa lá atrás. Abandona, esquece, perdoa. Nós estamos em 2021, é daqui para frente. O alvo está na sua frente, não está atrás de você. Então aprenda a perdoar aqueles que fizeram do mesmo jeito que Deus perdoa a nossa vida. Aprenda a exercer misericórdia do mesmo jeito que Deus é misericordioso conosco. Isso, levanta e vai para frente, irmãos. Para o alvo, adiante. Me empolguei. Esquece. Jesus Cristo também, a Bíblia diz que ele tem, não só é o sumo sacerdote, por isso a gente deveria olhar para ele, mas ele diz que ele é maior que Moisés. É maior por várias razões, está aqui escrito no verso 3, não precisa inventar. Ele tem sido considerado de maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem aquele que estabeleceu a casa. Moisés ajudou a construir a casa, mas quem fundou a igreja e a casa de Deus foi Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é maior do que Moisés. Moisés tem o seu papel de construtor. Jesus Cristo tem o seu papel de como é que é quem funda? De fundador. Isso, obrigado. Os oráculos me disseram aqui na minha cabeça. Moisés construiu, mas Jesus Cristo fundou. Aquela balela, coisa de teologia liberal, Albert Schweitzer e essa galera toda, que diz que a igreja é um absoluto pretexto de Deus, que foi incompetente para dar terra para Israel, e inventa na história a igreja até que em algum momento ele consiga saber o que ele faz para poder devolver a terra para Israel. Isso é uma balela, isso é uma teologia liberal. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento está escrito, tem um monte de outros textos demonstrando que Jesus Cristo é muito superior a todo mundo, porque não foi no Novo Testamento que a igreja começou, ele fundou lá atrás. É por isso que ele é maior do que Moisés, porque ele é o fundador da igreja. Moisés está construindo sobre o quê, irmão, se não tem alguma coisa fundada? É só você olhar lá depois, nas tábuas da lei, Deus diz assim para Moisés: vai lá, constrói o tabernáculo do mesmo jeito que você viu aqui. Eita! Moisés foi o único na face da terra que soube visivelmente do tabernáculo antes dele ser construído. Porque Deus mostrou isso para ele. Porque a igreja já estava fundada. Moisés só foi construir em cima de um fundamento existente. Então, Moisés, apesar de ser um grande homem, Deus, através de Cristo, estabelece a casa de Deus. Deus, através de Cristo, é filho. Como diz aí no verso 5, Moisés era fiel na casa de Deus como servo. Cristo, porém, é fiel como filho no verso 6.
Então, Jesus Cristo não só fundou a igreja, mas ele é maior do que Moisés, porque ele é filho eternamente gerado, e Moisés é servo de Jesus Cristo. Moisés não é filho como Jesus Cristo é filho. Por isso que Jesus Cristo é superior a Moisés, apesar de Moisés ter uma grande dignidade, ser super bem tratado por Deus, como, por exemplo, ele falou com Deus face a face, está lá em Êxodo capítulo 3, ele teve uma vida relativamente longa, 120 anos, ele teve uma velhice saudável, sonho de consumo para a vida de cada um de nós, não sei que suplemento que ele tomava lá, mas diz a Bíblia que quando Deus levou ele, não se lhe abateu o vigor e nem se lhe escureceram os olhos, ele foi no vigor dos dias. Eita, velho, com 120 anos, o camarada estava só correndo, se fosse nós lá, acho que a gente perdia para Moisés lá, hein, bicho, 120 anos, Moisés, bora, dá a volta no Guará, e a galera, os jovens, ai meu Deus, estou cansado, e Moisés com 120 anos dava de baile em cima de todos nós. E ele também, além de ter uma velhice saudável, ele foi sepultado pelo próprio Deus. Absolutamente um homem singular. A singularidade de Moisés é tão grande que existe uma palavra para demonstrar quem é servo, que é doulos. Mas não é essa palavra que aparece para identificar Moisés como servo. No verso 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, mas a palavra que aparece aqui como servo no grego é literalmente de onde vem a palavra terapia. Então, Moisés, posso fazer nada, eu sou psicólogo e eu falo e pronto. Porque Moisés, historicamente, nem existia psicologia, irmão. Moisés foi o primeiro grande terapeuta da história. Você quer aprender a ser um bom terapeuta? Tem lá um livro lá, Cartas aos Jovens Terapeutas. Por que você acha que eu vou ler essas cartas? É só ler a carta de Moisés, lá as cartas de Moisés, e saber como é que é ser terapeuta. Ele mostra para nós. O problema é que a gente não lê. O problema é que a gente ignora aquilo que ele tem para nos ensinar sobre como ser um bom terapeuta. Beleza? Mas, diz então que Moisés foi muito superior às pessoas de seu tempo, por estas razões, de falar face a face, uma vida longa, uma velhice saudável, um baita de um sepultamento, um grande terapeuta, mas não era filho. Jesus Cristo é filho. Jesus Cristo fundou a igreja. Jesus Cristo é superior a Moisés, e é por isso que ele está dizendo para a igreja, preste atenção em Jesus Cristo, fixamente em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo tem qualidades das quais todos os livros do Antigo Testamento foram escritos sobre os auspícios de Moisés. Se ignorar a palavra de Moisés já é um problema que é menor que Jesus Cristo, você imagina ignorar a palavra de Jesus, que é maior do que Moisés. Então, nós temos razões mais do que suficientes para, em vez de olhar para Moisés, apesar de podermos olhar para Moisés, mas olharmos mais ainda para Jesus Cristo, porque ele é muito superior a Moisés. Então, fixe a sua mente em Jesus Cristo, aquele que é apóstolo, aquele que é sumo sacerdote e aquele que é superior a Moisés. Mas ele também diz que a gente deve fixar, como é que eu exerço a chamada celestial? Fixar sempre a mente em Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 5, ele diz que todas as coisas para testemunho que haviam de ser anunciadas, e no verso 6, ele diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós então somos chamados de casa. Lá em Pedro somos chamados de pedras vivas, em outros lugares somos chamados de casa espiritual, Israel de Deus, descendência de Abraão e por aí vai, mas ele diz no verso 6, se guardamos firmes até o fim aquilo que Deus deu a nós, se guardamos firmes até o fim. Eu estou dizendo isso porque do mesmo jeito que nós fixamos a mente em Jesus Cristo, porque tem N razões para a gente fazer isso. Do mesmo jeito que eu fixo a mente nos meus irmãos, porque eu também tenho N razões para poder fazer isso, eu devo fixar sempre a minha mente em Jesus Cristo, não é no início da conversão, não é no meio da caminhada, é até a morte, irmãos. Tem que ter velhinho aqui, que deve estar dando de baile muitos de nós, porque no início da sua conversão, eles continuam fixando em Jesus Cristo e mostram para a vida de cada um de nós como é nascer bem, viver bem e morrer bem. Morrer bem é morrer com os olhos fixos em Jesus Cristo.
Cristo é até a morte. E ele diz então que nós temos todas essas vantagens se os nossos olhos estiverem firmes até o fim. Então aqueles que iniciaram a vida cristã não tem nada a ver comigo, irmãos. Tem nada a ver com os irmãos. Tem a ver com aquelas pessoas que vêm aqui na frente e são mentirosas para si mesmas. Pessoas que fazem promessa com figa nas mãos. Vocês prometem, vocês confessam que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Sim. Vocês confessam que, independente de vocês, seriam para o inferno? Sim. Vocês confessam que vão santificar a vida de vocês e vão buscar se envolver cada vez mais na igreja? Sim. Aí você pode fazer o que quiser, você faz programação, você vai atrás, pastor visita de segunda a sexta, oramos, colocamos seminarista, apóstolo na igreja, o que você quiser. Se não tiver interesse inicial no coração dos irmãos, não existe nenhum tipo de programação da igreja que mude a percepção e o coração desses irmãos. Isso é um compromisso prévio, é um compromisso anterior, é um compromisso da sua alma, é um compromisso do seu coração, porque na sua profissão de fé, quando você fez não só o seu batismo, a sua profissão de fé, publicamente, voluntariamente, você disse diante de Deus e dos homens que você faria todas aquelas coisas que você prometeu. Passado 10, 15, 20 anos, a palavra de Deus diz que nós somos casa de Deus se nós guardamos firmes até o fim. Eu estou livre dessa. Louvado e bendito seja o nome de Deus, porque eu vou dormir essa noite. Porque tem gente que acha que tem gente se desviando da igreja porque o pastor não está indo atrás. Está se desviando da igreja porque no coração está desviado. Está se desviando da igreja porque não presta atenção àquilo que diz no verso 12. Olha o que está dizendo. Tende cuidado, irmãos. Presta atenção. Jamais haja no coração de vocês perverso coração de incredulidade. Ele está ensinando isso à igreja, irmãos. Um monte de gente, eu dou os nomes, e eu estou aqui por graça de Deus, e vou continuar por graça de Deus, porque não tem ofício, vamos colocar esse camarada como presbítero, vamos enfiar ele na diretoria dos jovens, vamos colocar lá no conselheiro dos adolescentes, vamos dar um cargo no meio da igreja para ver se segura. Não tem cargo que segure ninguém. Se Jesus Cristo, que é o nosso mediador, que morreu por cada um de nós, se não for ele a constranger o nosso coração, nada pode constranger o nosso coração a permanecer diante de Deus. Seu e o meu compromisso é um compromisso prévio de permanecermos firmes até o fim. Se nós morrermos, o dia que eu morrer, eu acho que eu vou depois de você, eu ainda tenho muito velório para fazer, eu tenho muito trabalho, mas o dia que tiver aqui alguém morto e ele permaneceu até o fim, você pode dizer, esse aqui era a casa de Deus, ficou firme até a morte, segurou na mão de Jesus Cristo até a morte. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, é na velhice, é na juventude, eu não sei quando é que Deus vai chamar, mas o seu compromisso é de prestar atenção no estado do seu coração, e você só tem direito de se chamar um cristão se você segurar na mão de Deus até morrer. E que faz, pastor, com ele? Não faz, ora, entrega na mão de Deus e vê o que Deus faz, porque não tem visita pastoral que dê conta disso. A visita pastoral não transforma as pessoas, irmãos, quem transforma é o sangue de Jesus. É uma bênção a visita pastoral, é uma bênção a visita dos líderes. Vocês sabem, eu posso falar isso com autoridade. Não estou inventando para vocês. Não estou vendendo coisa da carochinha. Morro de canseira, mas visito aos irmãos. Todos aqueles que abrem a casa, eu dou um jeito de estar junto com os irmãos. Mas eu sei que isso não é suficiente para mudar aqueles compromissos que são compromissos prévios do coração. Você precisa prestar atenção como é que anda a sua alma diante de Deus quando você deitar a cabeça do travesseiro. Você é crente, irmãos. Você é crente em Jesus Cristo? Então está fazendo fora da igreja o quê? Está mole em relação aos irmãos por quê? Está esmorecido em relação à fé cristã por quê? Nós não temos razão para esmorecer. Fixamente em Jesus Cristo e vai, irmãos. Quem vai é quem é crente, quem vai é quem é convertido, quem vai é quem presta atenção que palavras como essa são palavras reais e verdadeiras, porque nós deveríamos olhar para os nossos irmãos lá atrás, que caíram durante 40 anos, aproximadamente 90 pessoas por dia. E ele diz aqui,
lá no verso 8, não endureça, ele está falando para a igreja, não endureça o coração como foi na provocação. Sabe o que acontece quando alguém endurece o coração? Provoca Deus. E sabe o que acontece? É a mesma palavra que aparece no verso 16 para rebelar. E sabe o que significa a palavra rebelar? É experimentar alguma coisa amarga. Então, quem se rebela está a fim de experimentar alguma coisa amarga na vida. E isso é entre você e Deus. Então, você precisa prestar atenção porque é que você está andando na vida cristã do jeito que você está andando. Porque se Jesus Cristo veio do céu, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, se isso não é suficiente, alguém que é maior do que Moisés, que fundou a igreja, se isso não é suficiente para dizer, meu amigo, ele vai estar adorando ao Pai junto conosco na congregação dos santos. Ele não tem vergonha de nós. Se essas coisas não são suficientes para constranger o nosso coração, desligar a TV e dizer, eu tenho uma coisa mais importante para fazer do que assistir isso, porque depois eu posso assistir um monte de outras coisas, se isso não é suficiente para você ficar em casa, para ver se assiste na Netflix ou participa do culto, toma vergonha, irmão. Presta atenção que há razões muito diferentes, muito superiores para eu e você. Eu sei que existem pessoas, seu Moacir, Deus abençoe, um abraço, seu Moacir, é um camarada que 2 horas antes está na frente da igreja, na frente da televisão esperando o culto começar, dando um baile, muitos de nós, porque é alguém que está com dificuldade física, alguém que está com dificuldade para estar entre nós, mas não é alguém que não está entre nós quando liga a câmera, porque 2 horas antes ele está pronto. Duvido que muitos de nós, tem gente que se atrasa porque, está na hora, eu vou tomar banho agora, irmão, você teve a tarde inteira para fazer isso. Não sei que roupa que eu vou, 2 horas, agora que você vai escolher, põe qualquer homem e vai, irmãos. Duvido que a gente faz isso no encontro de namorado, põe qualquer roupa e vai. Duvido que a gente faz isso no encontro de emprego, põe qualquer roupa e vai de qualquer jeito. Aí quando chega para adorar a Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos livrou do quinto dos infernos, aquele que está junto conosco adorando ao Criador de todas as coisas, aquele que não tem vergonha da vida de cada um de nós, aquele que morreu encarando os anjos que nós não tivemos capacidade de encarar, ele está no meio da igreja, ele está abençoando, ele é maior do que Moisés por N razões. Se isso não é suficiente para logo depois do almoço eu ficar olhando na que roupa que eu vou, desliga a TV, eu tenho mais o que fazer, eu quero preparar minha alma, bora orar, põe um hino aí, eu quero preparar o meu coração porque eu vou me encontrar com meu Pai, graças ao meu irmão Jesus Cristo, que inclusive vai estar lá, ele que eu matei. Nós deveríamos ter os mesmos sentimentos que os irmãos de José tiveram. Os irmãos de José no coração mataram José, isso, e falaram para o pai, cadê José? Veio um leão e comeu. Mentira, o camarada ficou sofrendo, ficou um monte de tempo lá de luto. Os irmãos viram, os filhos viram o luto de seu pai e não tiveram a hombridade de chegar e dizer, nós mentimos. Passado quase 20 anos, José se manifesta e diz, agora eu quero saber do mais novo. Não faz isso não, na verdade nós estamos pagando os pecados que nós cometemos lá atrás, porque lá no passado nós matamos o nosso irmão, nós fizemos algo de errado contra ele, me põe no lugar do meu irmão mais novo, agora vocês tomaram vergonha na cara porque eu sou José do Egito. É isso que o nosso irmão mais velho vem fazer aqui na igreja, olhar na nossa cara e dizer, se olhar para ver se a gente tem vergonha na cara, para dizer, fui eu que matei o senhor, fui eu que joguei você no buraco, fui eu que neguei o senhor para um monte de gente que estava chorando, que queria esperança, que buscava uma luz, que buscava uma iluminação e não encontrava. Eu sabia que era Jesus Cristo quem trazia essa iluminação e durante esses anos todos eu não disse às pessoas que procuravam, o único que eu sei que tem essa luz em si mesmo, porque eu matei Jesus Cristo no coração. Vem para a igreja, irmão, olhar seu irmão e não fazer como Pedro, que olhou para Jesus Cristo e saiu morrendo de remorso na sua alma. É olhar para Jesus Cristo e dizer, Senhor, me perdoe. Ele dizer, está perdoado, eu não tenho vergonha de você, bora cultuar Deus juntos. É isso que nós estamos fazendo aqui na igreja, não tem outra coisa, tem chuva, tem nada, irmãos, nada, absolutamente nada pode nos livrar do amor de Deus e nada deveria nos livrar da tarefa que dá sentido e significado a todas as nossas experiências e identidade, que é estarmos juntos congregando com os nossos irmãos, cultuando o nosso Deus. Se você não entendeu isso, é por essa razão que você fica enfraquecendo, dizendo, será que eu vou na igreja? Ó céus, alguém vai me visitar? Não dá conta, pode ir, mas não gostei dessa visita, será que vem mais alguém? Aí vai de novo, mas não está bom, tem que ser 3, será que vem mais alguém? E aí, velho, você fica só enrolando dentro do seu coração, porque no fundo, ainda vou pregar em Malaquias, tá? No fundo, Deus diz a Malaquias, vocês falam isso, mas vocês pensam diferente na alma de vocês.
Deus sabe do que nós pensamos. E graças a Deus, mas graças a Deus, está escrito no verso 3, não estou inventando nada, já estou terminando. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia. Quem é que deve se exortar? Exortar é se consolar, chamar atenção, prestar atenção, cuidado para onde você está indo. A igreja deve fazer isso com a igreja mutuamente todos os dias. Porque de quem é a tarefa de aconselhamento da igreja? Da igreja, irmãos. Tem gente que se habilita mais, se prepara mais, mas a tarefa e a responsabilidade de chamar atenção, como eu digo aqui no batismo infantil, é dos irmãos para com os irmãos. Sabe por que a gente não gosta de exercer aquilo que é responsabilidade nossa? Porque a gente não gosta de ter responsabilidade sobre os outros. A gente quer ser livre. A gente dá uma de Salmo 2, ai, desgruda, deixa eu viver minha vida. Mas seu irmão, sei lá do meu irmão, ele que faz o que ele quiser. A gente é tipo a sombra de Caim. Cadê seu irmão? Sei lá, a gente matou o nosso irmão. Sei lá onde é que está meu irmão, ele que faz o que ele quiser da vida dele. Me larga. Eu falei, não largo não, você tem um irmão, você tem que cuidar dele. Por isso, a tarefa que antes de você ousar sequer falar alguma coisa para a liderança da igreja, jamais fale se você não olhar no espelho e disser, eu tentei, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Pastor, você pode me ajudar? Porque eu estou vendo que tem um irmão que está fraco, ele está enfraquecido, eu estou orando por ele, eu estou buscando a ele. Pastor, eu já visitei ele, já falei com ele. Dá para você ir junto comigo, para me ajudar na tarefa que é minha? Isso é igreja, isso é a tarefa dos nossos irmãos, isso é viver em comunidade. E não dar uma de xereta e dizer, ei pastor, fulano lá, você não vai lá? Não, pastor, tem mais um outro aí presbítero, tem mais aquele lá. E a gente vem na igreja para xeretar a vida dos outros para ver se a liderança da igreja faz aquilo que nós não estamos fazendo. Nega, aqui não. Nem fale nada para mim, eu nem quero ouvir, irmãos. Faça aquilo que é seu primeiro. Exerça a sua responsabilidade primeiro. Isso. E aí seja homem, não é só para professar a fé. Seja homem e mulher para chegar diante da liderança e dizer, olha, eu tentei, eu orei, eu busquei, eu visitei, fui lá, liguei, falei com ele, aconselhei, mas não estou conseguindo. Você não quer ir junto comigo? Aí a igreja começa a viver igreja. Aí a gente vai começar a entender o que é viver em comunidade. E a gente se importar com os nossos irmãos. Eu termino dizendo aquilo que ele diz, que nós devemos ter ousadia. Deixa eu ver onde é que está essa palavra aqui, que essa palavra é uma palavra importante. Ousadia, no verso 6, diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos até o fim, né? A ousadia. Sabe o que significa a palavra ousadia? Literalmente é tudo eu falo, tudo discurso eu falo. Tipo índio, assim. Tudo discurso eu falo. O que significa que a ousadia é a condição dada pelo próprio Deus de falarmos sobre todos os assuntos. Isso é ousadia. É a liberdade que nós temos diante de Deus de tocarmos esses melindres que existem por aí. Isso não existe diante de Deus, irmãos. Tem um cuidado de a gente falar, tem respeito para a gente falar, mas tem liberdade para a gente falar. Fica aquele negócio, sabe aquele assunto que tem que falar com o irmão? Quem que fala? Vai você? Vai, com todo cuidado, com todo esmero. Mas tem pessoas que parecem que ficam impermeáveis. Pessoas que parece que você não consegue chegar. Pessoas que você está com medo da reação. Porque parece que a gente não tem uma liberdade dada por Deus para tocar naqueles assuntos. E algumas pessoas até acham que para pregar a palavra de Deus, tem alguns que têm que ter cuidado com o vocabulário, tem que ser uma pessoa educada, tem que prestar atenção, ensinar direitinho. Mas nenhum de nós, em nenhum lugar da face da terra, tem a autoridade para tirar a liberdade dada pelo próprio Jesus Cristo a todos os seus filhos de terem a ousadia e a liberdade de falarem de absolutamente tudo. Aonde é que fica o escândalo? Presta atenção e cresce. Sai desse lugar de ser criança. Sai desse lugar de ser menino. Porque a igreja não deve se governar única e exclusivamente por aqueles que se escandalizam. Eu vou ter paciência, a igreja vai ter paciência, mas isso jamais deve tirar a liberdade que Deus dá a todos os seus filhos de terem a ousadia de falar de todos os assuntos que na sua palavra foram revelados. O que é que nós podemos falar? Sobre tudo, irmãos.
Está na palavra, nós temos direito dado por Deus de falar. Esse direito foi conquistado por Cristo Jesus. Ninguém tem direito de tirar aquilo que Jesus Cristo deu à sua igreja. A liberdade de pregar o evangelho, a liberdade de exortar mutuamente, a liberdade de falar sobre todos os assuntos. Isso é ousadia. Sabe quem é que não tem ousadia? Quem está com o rabo preso. Quem está com alguma coisa que não faz. A mente está lá acusando diante de Deus. É por isso que Hebreus vai dizer lá na frente que o sacrifício de Jesus Cristo lava a nossa mente. Nós precisamos perdoar os nossos pecados na nossa mente. Senão nós não temos autoridade. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos fera. É porque a gente não tem alguma coisa acusando dentro da gente de falar daqueles assuntos, irmãos. Se você tem alguma dificuldade de falar sobre algum assunto, renova a sua mente. Esquece daquilo que ficou para trás e vai para frente. Para de ficar arrastando um monte de coisas como se as pessoas tivessem a obrigação de arrastar junto com você aquilo que você já deveria ter deixado para trás faz muito tempo. Todo mundo tem a autoridade celestial de falar sobre todos os assuntos. Só não tem autoridade quando o assunto que você for falar é um assunto que fala contra você mesmo. E o que a gente tem que fazer? Muda. É simples assim. Mudou? Mudou. Tem autoridade para falar do assunto. Então, na igreja, quais são os assuntos que serão falados? Todos os que estiverem aqui. E a gente deve orar para que todos aqueles que precisam falar da palavra não tenham o coração sendo acusado pelo Espírito Santo de Deus, porque daí eles perdem a ousadia. Fica murcho. Gente culpada no próprio coração vira murcho, gente frouxa, gente que não tem coragem, gente que não tem liberdade. Não é de sair esfregando na cara dos outros, é de não ser esfregado na própria cara, aquilo que o Espírito Santo diz em geral, mas você vai falar assim, velho. Você vivendo desse jeito, e aí quando a gente vai falar, você dizer, aí começa aquelas ladainhas no meio da igreja, irmãos, se quiser bem, eu não quero ofender, tá? Veja bem. Faz o que você quiser, não tem negócio de faz o que quiser. Na igreja, irmão, não é democracia, não existe democracia. Com Deus não é democrático. Ele não pediu para você se vai morrer Jesus Cristo por não. Pediu? Não vai morrer Jesus Cristo e fim. Não tem, vamos votar para ver se a gente vota em Jesus Cristo. Você estava morto nos delitos de pecados. Quem de nós votou para dizer, Jesus Cristo, morre por mim? Nós estávamos mortos, nós não podíamos pedir absolutamente nada. Ele diz, é assim e por estes, fim. Tem democracia não, irmãos. Prestem cuidado com isso. Que aí fica cheio de medo, de dedo, para tocar em determinados assuntos, como se nós fôssemos as pessoas responsáveis pelo desvio de um monte de gente que lá dentro do coração a incredulidade está tomando conta. Cuidado, porque muita gente morreu no deserto. Quase 90 pessoas, de 1.200.000 pessoas. Por quê? Porque deixaram que o coração se endurecesse, como diz a Bíblia, diz o verso 13, pelo engano do pecado. Então, se você está errando, conserta, pede perdão e diz, Deus, eu achava que o caminho era por ali, mas o Senhor está dizendo que é por aqui, então não inventa, eu vou por aqui. Isso. É assim que a gente tem que andar diante de Deus, porque senão, aí ele entra no assunto. Contra quem, verso 18, jurou que não entrariam no seu descanso. Ele começa, então, agora a introduzir o assunto do descanso que ele vai desenvolver no capítulo 4. Quer descansar diante de Deus? Nós temos uma chamada celestial. Quer descansar diante de Deus? Fixa sua mente em Jesus Cristo por N razões. Ele é apóstolo, ele fala da verdade, ele é o sumo sacerdote maior do que Moisés. Fixa sempre a mente em Jesus Cristo. Fazendo como isso? Prestando atenção, que é um risco a gente cair na incredulidade, prestando atenção na voz de Deus pelos seus irmãos. Aí vem o irmão e diz, irmão, não é por aqui, quem é você? Você não fala, mas no coração. Hoje em dia a gente não fala, mas vai no coração, não vem para cima de mim, não. A gente só olhar para o andar das pessoas, irmãos. Para cima de mim, não. Você pode falar o que você quiser, eu vou saber como é que você anda, e você vai saber no que eu acredito, na maneira como nós andamos. É assim que funciona. Você pode falar o que você quiser. Se a sua vida e a sua caminhada diz outra coisa, é nessa caminhada que eu acredito. E não na sua blá blá blá, e nem você no meu blá blá blá. Então, quem anda certo diante de Deus, anda com os irmãos. Eu amo os meus irmãos, mas está andando sozinho, igual um Tarzan no meio da selva.
Negativo. Deus não chamou a gente para isso. Ouve a voz dos irmãos, exortando mutuamente a cada dia. Não despreze a voz de Deus pelos seus irmãos. Cuidado com isso. São embaixadores, Jesus Cristo habita neles e Deus quer falar a nós através deles. Então, quando um irmão chegar até você e dizer, irmão, vem aqui, eu queria conversar com você. Irmão, até sua espinha deve gelar. Você vai julgar para ver se isso é verdade ou não. Mas se for, pode ser o irmão mais simples que tiver no meio da igreja, ouça, porque é Deus falando com você. Por quê? Porque a gente não deve ter muito cuidado para continuarmos sendo pessoas ousadas. Eu termino no verso 7, eu não podia deixar de notar, assim como diz o Espírito Santo, e ele cita um trecho da palavra de Deus. Preste atenção nisso. Assim diz o Espírito Santo, ele cita um trecho da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é lida, é o Espírito Santo que está falando a nós. Cuidado para você não rejeitar aquilo que Deus tem nos falado pela voz do Espírito de Deus através da sua palavra. Vamos orar para que sejamos as pessoas que consigamos exercer a nossa vocação celestial, sabendo que a gente tem uma chamada dos céus, sabendo que a gente deve fixar a nossa mente em Jesus Cristo por várias razões e fixar sempre a nossa mente em Jesus Cristo por várias razões. Que Deus nos abençoe, sejamos pessoas objetivas, eternamente objetivas.